Amém? Acho que é só isso, né? Tem mais alguma coisa? Não? Tudo certo? Abre comigo a sua Bíblia em João, capítulo 20. Nós estamos em uma série de mensagens, né? Onde nós estamos falando sobre os encontros de Jesus, né? E como é precioso quando nós nos encontramos com Jesus. Gente, é impossível a gente se encontrar com Jesus e a nossa vida permanecer a mesma. E quando nós olhamos, não é, para os encontros que Jesus teve com homens, mulheres, com alguns grupos, nós vamos ver cada lição preciosa, né? E nós estamos seguindo esses encontros no Evangelho de João. Então, como nós estamos fazendo aqui todo domingo, eu quero te incentivar a ler os evangelhos, mas especificamente o Evangelho de João, que é onde nós estamos caminhando aí para falar sobre esses encontros. E aí não tem uma sequência, tá? Hoje eu já vou lá para o final de João, e depois pode ser que o pastor Anthony volte, pastor Toninho, mas enfim. O importante é você ler essa palavra e é você estar atento e aberto àquilo que o Espírito Santo está fazendo e falando no nosso meio. Amém? Então, João capítulo 20, vamos ler. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, no caso João, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando ela que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ai, gente, me dá até um arrepio quando eu escuto isso. Imagine Jesus te chamando, isso é muito maravilhoso. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então, contou o que Jesus havia falado. Vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é poder de Deus para transformar a nossa vida. Então, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor fique à vontade aqui nesse lugar, que o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz, compreender aquilo que o Senhor quer nos falar e obedecer, Jesus, o chamado do Senhor para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém e amém, aleluia. Como eu disse aqui no último domingo que eu ministrei, como eu amo, como eu sou apaixonada com os encontros de Jesus com as mulheres. É muito maravilhoso, assim, é muito glorioso quando Jesus encontra com uma mulher. E eu particularmente amo a vida de Maria Madalena. Eu acho que a vida de Maria Madalena, ela carrega um pouquinho de todos nós. A maneira como essa mulher foi encontrada por Jesus.
Esse texto, o contexto aqui, eu sei que vocês já sabem, né? Esse encontro tão maravilhoso de Jesus com Maria Madalena é aquele momento em que Jesus havia morrido, ele já havia sido sepultado, mas Jesus já tinha ressuscitado. Era domingo de manhã. E Maria, então, foi ao encontro de Jesus, né? É lindo ver o desejo, sabe? A fome, a sede que Maria tinha por Jesus. O anseio do coração de Maria por estar com Jesus. E como nós precisamos aprender com essa mulher. Desejar ver o Senhor. Quem aqui deseja ver o Senhor? Amém. Mesmo que para isso você precise morrer? Já deu uma reduzida nos amém agora, fiquei preocupada. Maria desejava estar com Jesus. Mas quando nós olhamos para a história de Maria, esse não foi o primeiro encontro de Maria com Jesus. E antes de nós falarmos aqui um pouquinho, eu queria que nós voltássemos então no primeiro encontro de Maria com Jesus. O primeiro encontro dessa mulher foi no momento de vida onde ela estava totalmente atribulada. A Bíblia deixa claro para nós, e eu quero ler aqui para vocês, Lucas no capítulo 8, é onde nós vamos ouvir falar sobre Maria Madalena. O capítulo 8, verso 1 diz assim: pouco tempo depois, aqui Jesus já tinha iniciado o seu ministério, ele já tinha ali os seus discípulos, e ele já havia feito ali algumas coisas, e depois de algo que aconteceu, pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e algumas mulheres. Gente, as mulheres, elas eram ativas no ministério de Jesus. As mulheres, elas investiam no ministério de Jesus, elas cuidavam do ministério de Jesus. E entre essas mulheres estava Maria Madalena. Mas algo interessante, o texto diz assim, olha... algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades. Olha que interessante, o texto diz de uma cura de enfermidade que era físico. Então, algumas dessas mulheres que seguiam a Jesus, que caminhavam com Jesus, foram curadas fisicamente, de algo que era biológico, de algo que era uma enfermidade, uma doença. Mas algumas mulheres foram curadas de espíritos malignos. Existem sim doenças que são espirituais. Existem doenças, e a Bíblia nos deixa isso claro em vários momentos, em que pessoas foram curadas porque estavam possessas, porque estavam endemoniadas. Essa mulher, Maria Madalena, era uma delas. A Bíblia vai continuar dizendo que dentre essas mulheres estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Imagine você a vida atribulada que essa mulher tinha. Eu já penso o seguinte, assim, olha, a vida sem Jesus já é difícil demais, não é? A Bíblia diz que nós estávamos condenados ao pecado, inimigos de Deus, não é? Afastados de Deus, nós fomos condenados à morte por causa do pecado, nós estávamos aprisionados, só isso, gente, já é pesado demais. Agora imagine você, para além disso, ainda estar possessa, possuída, dominada por 7 espíritos malignos. Gente, já deve ser, quem aqui já ficou por um? Glória a Deus, ninguém, né? Pelo menos, não que a gente saiba, pelo menos. Carregar um já deve ser difícil, agora imagine essa mulher carregando dentro dela, sendo escravizada, dominada por 7 espíritos malignos. Alguns vão dizer que Maria Madalena era uma prostituta, mas a Bíblia não nos diz isso. Mas uma coisa é fato, a vida dessa mulher devia de ser muito perturbada. Porque quando nós lemos nos evangelhos, o cenário, não é, de quando Jesus encontrava um endemoniado, era algo bonito de se ver, gente. Era algo tranquilo de se ver. Era alguém que caminhava, você olha para a cara da pessoa e nem imagina que tem um demônio dela. Não, quando nós olhamos... os cenários de possessão são cenários de muita atribulação. É atribulado que fala mesmo, né? Essa mulher, gente, devia de viver uma vida muito perturbada. E quando você assiste, né, alguns filmes, vivia uma vida escravizada.
E por que eu digo, gente, que a vida de Maria Madalena passa um pouquinho pela nossa vida? Porque nós também éramos escravos do pecado. A Bíblia deixa isso claro para nós. Nós éramos escravos, nós estávamos aprisionados. Talvez a gente não viveu uma vida de possessão, mas todos nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos aprisionados e condenados. Não era essa a nossa realidade? Mas quando nós encontramos Jesus, quando nós nos achegamos a Ele, quando nós fomos apresentados a esse evangelho de boas novas, e quando nós ouvimos Ele nos chamar pelo nome, nós fomos libertos. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele se entregou naquela cruz, Ele morreu por nós para que nós fôssemos livres. Livres do medo, livres da condenação, livres da possessão, livres de tudo aquilo que nos aprisionava no inferno. Jesus nos chamou para a liberdade. Você é livre? Misericórdia, Jesus. Eu vou perguntar de novo. Você é livre? Aleluia, nós somos livres e nós precisamos viver nessa liberdade que Cristo nos libertou. Você pode ir comigo para Romanos, vamos ler Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, olha só o que diz o texto. Paulo ele vai falar sobre essa nossa liberdade em Cristo. Eu não vou ler todos os versos, mas eu quero ler com vocês alguns. Vamos a partir do verso 3. Vamos a partir do verso 1. E aí depois a gente vai espalhando. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? E ele vai dizer, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Cristo nos encontrou para a liberdade, amém? Então nós não precisamos mais viver uma vida de pecado, é isso que Paulo está dizendo. Se morremos com Cristo, sabe? Se morremos para a nossa carne, se morremos para o pecado, nós não precisamos mais viver no pecado. E o diabo tem enganado um monte de gente e fazendo acreditar que precisamos continuar pecando quando Cristo nos chamou para a liberdade. Ou acaso, verso 3, se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Amém? Em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de vivermos uma nova vida. Aquilo que era velho passou, ficou para trás. E é muito lindo porque quando nós olhamos para Maria Madalena, lá no capítulo 20, fica muito claro para nós como Maria Madalena entendeu isso. Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda não havia ressuscitado, mas ela se encontrou com Jesus. E quando ela se encontrou com Jesus, ela foi liberta. E essa consciência de liberdade, gente, isso foi marcado no coração dessa mulher. Porque quando nós vamos ver ali no momento da crucificação, ela estava lá. Durante o ministério de Jesus, Maria Madalena estava lá. E agora, nesse momento, quando Jesus ressuscita, os discípulos vêm, o outro que é o mais amado, né, modesto, o discípulo a quem Jesus amava, chegou, viu que Jesus não estava e todo mundo voltou para casa. Mas Maria Madalena estava ali, porque ela desejava desesperadamente aquele que era o seu libertador. Nova vida. Gente, a vida dessa mulher foi transformada, como a gente gosta de dizer, da água para o vinho. Você teve a sua vida transformada? Você teve a sua vida resgatada por Jesus? Você foi retirado de um império de trevas para a luz? Isso precisa fazer diferença na nossa vida. Isso precisa fazer com que diariamente o nosso coração deseje desesperadamente por esse que é o nosso Salvador. Por aquele que nos liberta. Nova vida. Gente, essa mulher entendeu o que aconteceu na vida dela.
ela lembrou, acho que diariamente ela se lembrava de onde ela tinha sido resgatada. E ela desejava desesperadamente, porque ela experimentou essa nova vida, assim como eu e você. Nós temos uma nova vida em Cristo. Ele nos fez nascer de novo, Ele mudou a nossa história, Ele nos justificou diante do Pai, Ele nos lavou, Ele nos purificou. Isso é viver uma nova vida. O problema é que às vezes nós confundimos uma nova vida e a gente acha que porque eu encontrei a Jesus, como é a palavra? Nós associamos aquilo que é material, entende? Não, eu tenho uma nova vida porque agora eu vou para Jesus e os meus problemas acabaram. Não, queridos, não é sobre ter problemas resolvidos, é ser justificado diante do Pai. Isso é ter uma nova vida. Nascer de novo é entender que nós morremos para uma vida de pecado, para vivermos a vida de Deus. É entender que quando nós encontramos a Jesus, nós somos livres do pecado. E agora sim, nós vamos caminhar em santidade e santificação. Eu brinco com as meninas nos nossos encontros de mulheres, eu gosto de brincar com elas assim. Quando nós encontramos a Jesus, a salvação, né? Quando Ele entrou na nossa vida, quem era gordinho continuou gordinho. Quem tinha o nariz grande continuou com o nariz grande. Por quê? Porque a nova vida não é exterior, não é isso aqui que a gente vê. Primeiro é aqui dentro. Essa nova vida se desenvolve aqui dentro e agora, à medida que eu vou sendo transformado, isso reflete naquilo que é exterior, naquilo que é externo, mas é no meu caráter, na minha personalidade, é na minha maneira de viver. Essa mulher, gente, viveu uma vida inteira, aprisionada por 7 espíritos malignos. Como era a sua vida antes de encontrar a Jesus? Como era a sua vida antes de você se render a esse amor que te amou mesmo sem você merecer? Essa mulher, gente, talvez estava acostumada a ninguém nem querer parar para conversar com ela. Talvez essa mulher não tivesse amigos, ela não tinha uma vida social, porque ninguém devia querer ficar perto dessa mulher. Mas Jesus a encontrou no meio das suas trevas. E Ele tirou essa mulher de lá. De onde foi que Jesus te tirou? Eu sei que Ele te salvou, sabe? Eu sei que Ele morreu por você, eu sei que o sangue dele... Mas como era a sua vida sem Jesus? Eu não estou falando dos problemas que nós temos, porque nós teremos aflições. Mas as aflições, quando tem Jesus, elas são diferentes. Passar por elas é diferente. Quando você olha para a sua vida, quem era você? Em que você estava aprisionado? Nos vícios? Sabe? Quais eram as suas prisões? E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, se você está aqui e você ainda se sente aprisionado, o Espírito Santo de Deus está aqui. E onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Ele vem para nos libertar, para quebrar as cadeias que nos prendem. Essa é a nova vida de Jesus para nós. Vamos ver o verso 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Olha, Cristo morreu na cruz para que nós deixássemos de ser escravos do pecado. Foi o que essa mulher experimentou quando ela encontrou com Jesus a primeira vez. Ela foi livre, ela foi liberta. Talvez você não experimentou de uma possessão demoníaca, mas nós também fomos livres do pecado. Em Cristo Jesus nós somos livres do pecado. Verso 10. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Foi o que Maria Madalena experimentou, gente. Aquela mulher entendeu que ela devia de deixar aquela vida de pecado e que ela devia se entregar para Jesus. Olha o verso 13. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente
a Deus. Inteiro é inteiro. Inteiro não é uma parte. Inteiro não é um pedaço. Inteiro não é só uma área da minha vida. Gente, quando nós olhamos para Maria Madalena, ela se entregou por inteiro. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixavam escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Liberdade. Foi isso que nós encontramos quando nós encontramos a Jesus. Foi isso que Ele nos deu quando nós o achamos. Ou melhor, quando Ele nos achou, porque nós fomos achados por Ele. Você é livre, querido. Você é livre. Você foi achado por Jesus. Você morreu a morte dele para viver a vida nova que Ele tem para você. Então, sim, nós somos livres. Livres do pecado. Livre das prisões. Livre das correntes. Livres das amarras. Livres de tudo aquilo que é inferno. Ele nos libertou. Você pode glorificar o nome dele por isso? Maria sabia muito bem de onde ela foi resgatada. E eu tenho certeza que eu e você sabemos exatamente de onde o Senhor nos resgatou. Nós sabemos qual era a nossa vida. Nós sabemos de onde Ele nos tirou. Nós sabemos na vidinha ruim que a gente vivia. E sabe de uma coisa? Quando eu me converti, e eu sempre amei servir a Jesus. Eu falo que eu me achava uma pessoa muito esquisita, sabe? Eu nunca dei problema para os meus pais, nunca matei uma aula na vida, gente. Nunca minha mãe precisou ir, só uma vez, nunca é muita coisa, mas uma vez ela precisou ir porque eu cortei o cabelo da menina. Então, mas eu já confessei o meu pecado, pedi perdão para ela, e ela é super minha amiga. Hoje a gente se encontra, ela fala, lembra que você cortou meu cabelo? Eu falo, gente, até hoje essa história, minha filha, eu sou evangélica agora, para que expor isso? Mas quando eu me converti, eu pensava assim, gente, eu preciso ter um testemunho, eu tinha que ter um testemunho ruim, sabe? Alguma coisa para contar, para falar assim, nossa, eu bebia pra caramba, entendeu? Nossa, eu mexia com um monte de coisa ruim, e aí Jesus Mas um dia eu entendi que mesmo sem fazer todas essas coisas, a minha vida estava lascada, gente, porque sem Jesus eu era uma prisioneira do pecado. Sem Jesus eu estava condenada à morte eterna, mesmo sem ter fumado, sem ter bebido, sem ter roubado. Luciano foi meu primeiro namorado, olha a glória desse homem que ele arrumou para a vida dele. Que bênção de Jesus. Eu entendi que, mesmo não tendo vivido, possessa por 7 espíritos, eu precisava de Jesus. E eu entendi, sabe, o dia que eu o encontrei, o dia que eu ouvi Ele me chamar pela primeira vez, e eu me lembro como se fosse hoje, aquele momento eu entendi que eu não precisava mais viver naquele lugar de inferno. E desde aquele dia, apesar dos meus tropeços, apesar de cometer erros, mas entendendo, sabe, que eu não posso largar esse Jesus. E que se eu tropeçar, eu preciso me arrepender e confessar o meu pecado, porque Ele é fiel e justo para me perdoar. Nós precisamos ter essa consciência de onde Ele nos resgatou. Sabe por quê, querido? Porque quando nós temos essa consciência, dificilmente a gente vai ser enganado pelas coisas do mundo. Dificilmente a gente vai querer voltar para aquela vida medíocre, miserável que nós vivíamos sem Jesus. Maria tinha esse entendimento. E ela se dedicou, ela se entregou, ela amou a Jesus mais do que qualquer coisa. O que Maria faz, a vida dela nos mostra isso. Só que aí agora, aqui no capítulo 20,
nós vamos ver que ela vai se encontrar diante de uma crise. Maria agora está diante de uma crise. Por quê? Porque Jesus morreu e agora ela certamente pensou, e agora? O que vai acontecer da minha vida? Maria talvez ainda não tivesse compreendido, né? O texto deixa claro, eles não entenderam ainda. Mas com os próximos acontecimentos, eles começam a entender e a se lembrar das coisas que Jesus tinha dito. Mas, enfim, até aquele momento, talvez Maria não tivesse entendido. E quando nós olhamos o texto, nós vamos ver Maria desesperada. Porque, além de morrer, sumiu o corpo de Jesus. E ela não sabia onde que estava. E ela fica desesperada. O texto diz que ela vai chegar no domingo de manhã e ela vai ver que Jesus não está ali. Ela corre para encontrar os discípulos e aí é aquela confusão, um corre na frente, o outro corre atrás e chega. Um vê que não está, o outro vê também. Maria, realmente você estava certa. Levaram o corpo de Jesus. Só que Maria, gente, não desistiu ali. Maria amava tanto Jesus, sabe? Maria queria estar tanto com Ele. Ainda que Ele estivesse morto, Maria queria estar diante daquele que mudou a sua vida. Que tanto nós estamos desejando e desejosos por estar com Jesus. Que tanto nós estamos buscando desesperadamente e dedicadamente se encontrar com esse Jesus. E olha que hoje nós sabemos que Ele está vivo. Até aquele momento Maria não sabia. Olha o que o texto diz. O texto vai dizer que ela viu 2 anjos. E ela sabia que era anjo, gente, porque está claro aqui. Não diz que ela viu 2 homens que pareciam com anjo, ou ela ficou na dúvida. Não, o texto diz, ela viu 2 anjos. E aí eles falaram, o que você está procurando, o que você está chorando? Ela não se deixou levar pela conversa dos anjos. Não que eles estivessem ali para conversar fiado com ela, não é isso. Mas ela podia ter se deslumbrado com aquilo. Ela podia ter, já que Jesus foi embora, né, não sei cadê que levar esse corpo desse moço, deixa eu agarrar esses 2 anjos aqui então, porque pelo menos eles são seres celestiais, eles vão poder, né? A resposta para ela foi, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde que colocaram Ele. Gente, olha a declaração dela, que coisa linda. Levaram o meu Senhor. Sabe qual era a crise de Maria naquele momento? A crise dela não é porque Jesus não ia estar ali para curar. A crise dela não é porque Jesus não ia estar ali caso viesse um outro demônio. A crise de Maria era a ausência da presença dele. A crise de Maria era olhar e não conseguir ver Jesus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A nossa alma precisa entrar em desespero de pensar na possibilidade da ausência da presença dele. A ausência da presença de Jesus precisa ferir a nossa alma. A ausência da presença de Jesus precisa nos deixar desesperados. Essa era a crise de Maria. A crise dela não era se Jesus ia fazer um milagre. A crise dela não era se Jesus ia, sei lá o quê. A crise de Maria é ela. Onde está o meu Senhor? O meu dono. Senhor aqui fala de mestre, dono, a quem eu pertenço. É como se Maria olhasse para a vida dela e falasse assim, cadê aquele que é dono de mim? Cadê aquele que é o meu sustento, a minha sobrevivência? Onde que ele está? Porque sem Ele, o que vai ser da minha vida? Que tanto nós estamos desesperados pela presença de Jesus. Que tanto nós estamos desesperados por estar na presença dEle, não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Não pelas coisas que Ele pode nos dar, não pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, o nosso libertador, o nosso resgatador, o nosso reconciliador. Esse era o desespero da alma de Maria. A ausência da presença precisa gerar dentro de nós um desespero de alma. Nada era mais importante para Maria do que estar com Jesus. Olha o que o texto diz, ela levantou cedo, de madrugada, e ela saiu para ir lá no sepulcro, mesmo sabendo que Jesus estava morto. Quando chegou lá, ela viu e ela foi buscar ajuda. Ninguém quis ajudar, mas ela permaneceu. E aí chegou ali uns anjos que ela podia ter
sei lá, dado atenção para eles, mas nada era mais importante para Maria do que a presença de Jesus. E sabe o que é interessante? Jesus ele já havia falado sobre isso. Jesus ele já havia em alguns momentos falado sobre essa ausência. Jesus já tinha dito que ele morreria, Jesus já tinha dito que ele seria levado, não é isso? Mas até aquele momento, talvez ela não tivesse compreendido. Mas mesmo assim, ela não desistiu de encontrá-lo. Queridos, nós sabemos que Jesus morreu, que ele ressuscitou e que ele está vivo. Mas nós também sabemos que ele vai voltar para nos buscar. Nós também sabemos, a Bíblia diz que vai chegar dia em que nós buscaremos e não, alguns vão buscar e não vão encontrar. O que a gente está esperando para buscá-lo intensamente e fervorosamente e desesperadamente? Marcos, capítulo 2, 19, é Jesus dizendo, eles estavam falando sobre jejum, e aí Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Dias virão em que o noivo será tirado, e nós precisaríamos buscar desesperadamente por ele. Nós sabemos que o noivo virá, mas até que ele venha, a gente sabe que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos convence do pecado. Esse Espírito Santo, ele nos move para que desesperadamente nós possamos buscar a presença do noivo. Era isso que Maria estava fazendo. Cadê Jesus? Cadê a presença? Sabia que muitos de nós se acostumam com a ausência? Sabia que muitos de nós se acostumam com o não mover? Nos acostumamos com a frieza. Nos acostumamos em não ouvir a voz de Deus. Gente, é desesperador. Eu fico desesperada quando eu oro e eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Você fica desesperado? Porque eu fico. Passar na minha cabeça a possibilidade de Jesus não falar comigo me dá um desespero na minha alma. Que tanto nós estamos buscando desesperadamente por esse Jesus, pelo noivo. Jesus falou: olha, agora não é hora de jejuar porque eu estou aqui, mas vai ter um dia em que eu vou ser retirado. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele nos move para esse lugar da presença. O Espírito Santo de Deus, ele nos move para esse lugar onde a glória do Senhor se manifesta. Mas nós precisamos de relacionamento. Como é que nós vamos ver Jesus se nós não o buscarmos? Eu acho tão lindo que o texto, Maria chegando, eu imagino, se eu fosse Maria, eu ia chegar muito da abusada. No meio de todo mundo, cadê Jesus, cadê Jesus? E Maria chega, eu vi Jesus. Ninguém sabe onde ele está, mas eu vi. Sabe por que ela viu? Porque ela não desistiu enquanto ela não encontrou. Gente, a gente faz uma oração hoje. Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. Levanta e vai embora. A gente não tem paciência de esperar a glória se manifestar. A gente não tem paciência de esperar ouvir Deus. Maria viu Jesus. Sabe por quê? Porque ela permaneceu ali. Ela buscou até ela encontrar. Que tanto que nós estamos dispostos a buscar a Jesus. Que tanto nós estamos priorizando a presença. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que você vai ter que largar seu trabalho, sua casa, seus meninos, seus afazeres. Não, gente, não é isso. Mas nós podemos encontrar, fazendo essas coisas, nós podemos encontrar Jesus. Se nós estivermos sensíveis, presta atenção, enquanto Maria estava ali desorientada, ela olhou para Jesus e ela viu, mas ela não reconheceu.
Sabe que às vezes Jesus ele está assim, ó, passando por nós. E a gente está tão distraído, buscando coisas. Tudo bem, ela estava buscando Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes Jesus está na nossa frente. E nós não percebemos. E aí teve um momento em que ela escutou assim, Maria. Ah, gente, ninguém chamava Maria como Jesus. A voz de Jesus é diferente. Quando Jesus nos chama, é diferente. Marta, Marta. Marta entendeu naquela hora, opa, esse Marta está diferente. O tom de Jesus está diferente. Maria, no seu relacionamento com Jesus, podia ter uma multidão, ou podia não ter ninguém, que quando Jesus chamava, ela sabia quem era. Me dá um frio assim, ó, na espinha, quando eu penso nessa cena. Maria, e ela fala, mestre, ah, Jesus, o Senhor está aqui. Ah, Jesus, o Senhor está vivo. Ah, Jesus, então era verdade tudo aquilo que o Senhor falou. O Senhor falou que ia morrer, mas ia ressuscitar, e o Senhor está aqui. Meu querido, você quer ter um encontro com Jesus? Você quer ver a Jesus? Então, permaneça. Busque de todo o seu coração. Busque de toda a sua alma. Se dedique intensamente em buscá-lo, em conhecê-lo, em estar com Ele. Mas para isso a gente precisa de parar tudo para estar com Ele. Olha o que o texto diz, de manhã cedo. Você quer ver Jesus? Então priorize estar com Ele. Maria podia ter falado, menina, eu vou dar um jeito nessa casa, vou lavar umas vasilhas, vou deixar o almoço aqui adiantado, vou preparar uns negócios, já está morto mesmo, pode esperar, eu posso mais tarde. Não, de manhã cedo. De madrugada, no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro. Aquela mulher queria tanto ver a Jesus, ela queria tanto estar com Jesus, que ela nem esperou o dia acabar de amanhecer. De manhã cedo, ainda estava escuro, a prioridade de Maria era estar com Jesus. Que horas que a gente tem parado para buscá-lo? A gente já acorda na loucura lá em casa, minha filha, 5 horas da manhã, o negócio já está pegando fogo lá em casa. De manhã cedo. Às vezes a gente já levanta, a gente já tem tantos afazeres, a gente já sai na correria, e aí quando sobra um tempinho, lá no final do dia, gente, quando o dia que não dá, o dia que eu não consigo parar e orar, eu vou fazendo isso dentro do ônibus, eu ponho um fone de ouvido, que é para mim não escutar ninguém. Não está tocando nada, mas o fone está aqui no meu ouvido. E eu acho que às vezes o povo deve achar até que eu sou doida, porque não dá, gente. Porque quando a gente começa a falar com Jesus, o Espírito Santo ele vai falando no nosso coração, e aí eu começo aqui, ô Senhor, abençoando. Daqui a pouco já está. Busque a Jesus na primeira hora do dia. Porque a gente vai deixando para o final, aí chega no final do dia, a gente já não está dando conta de nada mais. Aí a gente fala, ah, não, amanhã. Ou então, na hora que o negócio aperta, não, queridos, priorize estar com Jesus. O texto diz que ela não trocou Jesus por nada, tinham 2 anjos. Mas para ela não foi suficiente. A gente às vezes troca Jesus muito fácil, por uma bênção, por uma promoção, por um trabalho. A gente troca Jesus com tanta facilidade. Gente, eram 2 anjos, quem aqui já viu anjo? Ninguém, gente? Nossa, vocês estão fracos, hein, irmãos? Que isso? Ninguém, eu também nunca vi. E nem quero também, porque deve ser muito desesperador. Que o povo que conta que fala, né, gente? Porque se você for ler o que a Bíblia fala de anjo, não deve ser um negócio. Apesar que esses aqui eu acho que devia de ser bonitinho, tranquilo, né? Porque Maria ficou de boa, imagina, não devia de ter olhos não sei do quê, não. Devia de ser aqueles mais tranquilos, que é para não fazer o povo correr. Mas eu tenho certeza que muitos têm trocado Jesus por manifestações que às vezes nem são dele. A gente escuta falar um negócio, né, que ele fala, ó, levado por um monte de vento de doutrina. Ó, o anjo está lá. Ó, não sei quem orou e falou não sei o quê. A gente troca a presença de Jesus por um tanto de coisa que é mais fácil às vezes. Movimentos que nem é ele que está fazendo.
Maria tinha 2 anjos. E ela nem deu confiança para eles. Olha só. Gente, às vezes uns negócios que nem é espiritual, a gente está parando para poder dar ouvido. E deixando, esquecemos de Jesus. 2 anjos de Maria falou, meus queridos, nem sei o que vocês estão fazendo aqui, mas eu quero saber, cadê Jesus? Cadê o corpo dele? Me fala onde foi que vocês levaram. E outra coisa linda, me fala onde foi que vocês colocaram, que eu mesmo vou lá buscar. Gente, olha o coração dessa mulher. Já carregou um defunto, querido? É pesado demais da conta. Um caixão, quando vai levar, precisa de quanto para carregar o caixão? Tudo bem que tem a madeira, flor, que esse monte de coisa, mas você já carregou um defunto sozinho? Homens. Agora imagine uma mulher carregando um defunto sozinha. Maria estava disponível a pagar o preço que fosse, a fazer o sacrifício que fosse, o esforço que fosse necessário para estar com Jesus. A gente está com dificuldade de fazer jejum. A gente está com dificuldade, às vezes, de levantar de madrugada para orar. A gente está com dificuldade de chegar no culto na hora certa. A gente está com dificuldade de ler a Bíblia. Maria falou, anjo, fala para mim onde você levou, que eu mesmo vou lá buscar. Chamei Pedro, João, já voltaram para casa, só me fala onde que está. Nós sabemos onde encontrar Jesus. Sim ou não? Nós sabemos onde Ele está. Nós sabemos como nos achegar a Ele. Mas a gente está muitas vezes fazendo o quê? Ih, rapaz, não está aqui não. Vou voltar, na hora que Ele quiser aparecer, e está tudo certo. Priorizar. E para ver Jesus, nós precisamos também obedecer. Não foi o que Maria fez? Ela encontrou Jesus. E quando ela foi doidinha para... Jesus, opa, querida, nem mais um passo. Não me segura. Agora você vai voltar. E você vai buscar lá os discípulos, meus irmãos, e você vai falar para eles tudo que aconteceu aqui. Fala, enfim, dá o recado lá que eu vou te dar. Maria podia ter ficado muito brava, gente. Maria podia ter falado, como é que é? Eu estou aqui igual uma doida, desesperada, preocupada, ansiosa, doida querendo estar com o Senhor, agora o Senhor está me mandando embora, mas não vou de jeito nenhum. Eu não saio daqui enquanto a gente não... Você vai ter que me explicar o que aconteceu, moço? Como que você some desse jeito? Não, gente, Maria não questionou aquilo que Jesus disse para ela. Ela falou, ok, Jesus, eu já entendi o recado. E ela volta, ela encontra os discípulos e ela diz o quê? Eu vi Jesus. Eu estive com Ele. E mais uma vez, gente, a esperança na vida daquela mulher é restaurada, é renovada. A primeira vez, Jesus restaurou a esperança porque Ele trouxe libertação para a vida dela. E agora, Jesus traz esperança de novo para ela, porque ela entendeu que eternamente ela estaria com aquele que era o seu Salvador. Queridos, quando nós encontramos com Jesus, nós precisamos entender que Ele nos chama para um relacionamento que é eterno. Meu irmão, pode subir aqui, por favor. E a minha pergunta para você nessa noite é: que tanto você tem desejado Jesus? Você se lembra de onde foi que Ele te resgatou? Você se lembra de onde Ele tirou você? E a partir daí, sabe, como tem sido a sua vida de dedicação a Ele? Que tanto que você tem amado esse Jesus? Que tanto que você tem priorizado estar com Ele, que tanto que você está disponível a pagar o preço. Eu brinquei aqui, a morrer se preciso for. Queridos, chegarão dias em que, se preciso for, nós vamos precisar sim morrer por Ele. Aqui pra gente parece que não, mas já tem um tanto morrendo por amor a Ele. Quando eu falo sobre o jejum, né? Às vezes a gente tem dificuldade de tirar uma refeição. Que dirá morrer por Ele? Maria Madalena teve vários encontros com Jesus durante a sua vida. O primeiro encontro com Jesus fez com que ela desejasse todos os dias estar com Ele. Que tanto você tem desejado Jesus? Enquanto o Elinho canta uma canção, eu queria que você pensasse sobre isso, sabe?
como está o nosso amor por Jesus? Como está a nossa entrega? Você pode ficar de pé? Acreditar em ti. Fazer essa canção, a sua oração. Salmista, no Salmo de número 63, ele diz o seguinte: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios Te louvarei. Meus queridos, essa foi a oração de Davi. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e falasse com o Senhor nessa noite. Talvez você precise voltar para esse lugar onde você possa reconhecer o quanto você precisa de Jesus. Nós aprendemos aqui nessa noite, o nosso coração foi ensinado que Maria, ela não teve apenas um encontro com Jesus. E o coração dela era como uma terra seca e cansada e exausta. Ela não se cansava de estar aos pés de Jesus. Ela não se cansava de buscar por Jesus. Ela não se cansava de desejar a presença de Jesus. Eu não sei como está o seu coração, mas talvez ele necessita nessa noite ser endireitado. Talvez existam outros amores, talvez existam outras coisas, outros lugares, outras pessoas que têm deixado satisfeito o seu coração, têm satisfeito o seu coração, e essas coisas não são Jesus. Comece a falar com Ele, comece a expor ao Senhor o seu coração, comece a falar para Jesus como está o seu coração. Começa a dizer para Ele que tem muito tempo que você não tem saudade da presença dEle, que você não tem pensado nele, que você não tem desejado Ele, que você não tem gastado tempo para estar com Ele, que os seus olhos estão em outros lugares, que o seu coração está em outro lugar. Começa a falar para Jesus, começa a expor o seu coração para Ele.
Ele está aqui nessa noite, Ele quer restaurar essa fome, essa sede e esse prazer de estar com Ele em você. Ah, Jesus, nós não sabemos ainda te buscar. Ah, Jesus, nós ainda estamos desatentos, dispersos. Nós ainda, Jesus, estamos com os nossos olhos em outros lugares, senão o Senhor. Muitas das vezes, Jesus, nós nos reunimos aqui e nós estamos acostumados com a liturgia, acostumados com o santuário. Ah, Jesus, nós esquecemos da sua beleza. Nós temos nos esquecido de onde o Senhor nos tirou. Nós temos nos esquecido que nós pertencemos ao Senhor. Nós temos nos esquecido, ó Deus, que nós éramos escravos e agora nós fomos libertos, mas que nós pertencemos a Ti, que as nossas afeições pertencem ao Senhor, que os nossos desejos pertencem ao Senhor, que os nossos dias pertencem ao Senhor. Então vem nessa noite, Jesus, e endireita o nosso coração. Anima o nosso coração para te buscar, endireita os nossos olhos, que os nossos olhos voltem a contemplar a sua beleza, a sua glória e a sua majestade. Que o nosso coração, ó Deus, seja ferido pelo vazio dessa vida sem o Senhor. Nos ajuda, Jesus, a desejar o Senhor na primeira hora do dia. Gera no nosso coração inquietação pela ausência do Senhor. Nos ajuda, Jesus. Talvez tenha sido o trabalho, talvez tenha sido, os estudos, talvez tenha sido a família, talvez tenha sido, ó Deus, as muitas coisas que têm ocupado o nosso coração. Mas nessa noite, Jesus, nós clamamos: remove tudo que está entre nós e o Senhor. Nos faça te contemplar novamente. Coloque fome e sede no nosso coração. Coloque anseio, desespero, não somente por um encontro, mas por estar em todo o tempo, todos os dias, na sua presença, Jesus. Fere os nossos olhos com a sua beleza e com a sua glória. Ah, Jesus, coloca no nosso coração esse amor que ainda nós não temos pelo Senhor. Ah, Jesus, o Senhor é melhor do que a própria vida. O Senhor é melhor do que qualquer tesouro. O Senhor é melhor do que qualquer conquista. O Senhor é melhor, ó Deus, do que qualquer coisa que nós possamos conquistar. O Senhor é melhor, ó Deus, do que tudo aquilo que nós podemos imaginar ou sonhar. O Senhor ainda é melhor, ó Jesus. Nos ajuda nesses dias. Descortina, faz as escamas cair dos nossos olhos. Ah, Jesus, nos faz lembrar de onde o Senhor nos tirou. Nos faz pensar no Senhor. Ocupa a nossa mente, os nossos pensamentos com pensamentos do alto. Nos ajuda, Jesus, a te ver, a te contemplar, a ansiar pelo Senhor. Que o nosso coração seja totalmente seu. Nos liberta, Jesus. Nos liberta de tantas amarras que nos afastam do Senhor. Nos liberta da incredulidade. Coloca os nossos olhos no lugar correto, Jesus. Endireita o nosso olhar, o nosso entendimento nessa noite. Aqueles discípulos, o texto que nós lemos diz que aqueles discípulos, quando viram o túmulo vazio, entenderam a palavra, entenderam o evangelho e creram. Nos ajuda a entender, Jesus. Nos ajuda a crer. Nos ajuda, Deus, a viver todos os nossos dias na sua presença. Nos capacita, Jesus. Ah, Jesus, sei com cada coração aqui nessa noite. Eu sei que irmãos aqui têm enfrentado, ó Deus, grandes batalhas, ó Deus. Eu sei que tem muitas amarras, muitas correntes, muitas tensões, ó Deus, que estão o tempo todo tirando os teus filhos desse propósito, ó Deus querido. Eu sei, ó Deus querido, que muitos têm te procurado em outras coisas, em outros lugares. Ajuda o teu povo, ó Deus, ajuda a sua igreja. Ah, Espírito Santo, faça no nosso meio aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não entendemos e aquilo que até mesmo nós não sabemos buscar, Espírito Santo.
nos ajuda, nos capacita nesses dias. Que sejam dias de encontro, que sejam dias que não nos faltem a sua presença, Jesus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor ainda continua disposto. Muito obrigado porque o Senhor continua vindo ao nosso encontro. O Senhor continua nos chamando pelo nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Amém.